Senador Eduardo Braga, para dar parecer à CCT e à CCJ de substituição. Senhor presidente, em nome da Comissão de Ciência e Tecnologia e da Comissão de Justiça do Senado, apresento parecer sobre o projeto de lei da Câmara número 53 de 2018, que dispõe sobre a proteção de dados pessoais e altera a Lei 12.965, de 23 de abril de 2014, e sobre o projeto de lei do Senado número 330, de 2013, do senador Antônio Carlos Valadares, que dispõe sobre a proteção, e sobre o projeto de lei do Senado número 131, de dados pessoais e da outras providências, que dispõe sobre o fornecimento de dados de cidadãos ou empresas brasileiras a organismos estrangeiros, e sobre o projeto de lei do Senado, do senador Vital do Rego, que estabelece princípios, garantias, direitos e obrigações, senhor presidente. Na era digital, senhor presidente, esses dados são considerados um grande ativo e um grande patrimônio. Um sentimento predominante é de que os dados pessoais devem receber um grau mínimo de proteção jurídica. Os dados pessoais trafegam pelas redes de informação e, muitas vezes, sem consentimento das pessoas, acabam sendo comercializados, publicados ou utilizados de forma abusiva, em manifesta contrariedade aos preceitos constitucionais, que garantem a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, senhor presidente. Diversos países já têm adotado leis com o objetivo de conferir maior proteção a esses direitos. Então, entendendo da constitucionalidade e da relevância legislativa, dou parecer favorável ao relatório aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos, tanto pela Comissão de Ciência e Tecnologia, quanto pela Comissão de Justiça do Senado. Este é o parecer e este é o voto favorável, portanto, à aprovação do projeto com as emendas aprovadas pela CAI, senhor presidente. Eu agradeço a Vossa Excelência, senador Eduardo Braga. O parecer é favorável nos termos, só para pedir a atenção de Vossa Excelência para confirmar o relatório de Vossa Excelência, sempre tão sucinto e brilhante. O parecer é favorável nos termos do parecer que foi aprovado na CAI. Nos termos do parecer que foi aprovado na CAI, com as emendas nele contidas, que garantem, inclusive, as questões destacadas das garantias individuais e, ao mesmo tempo, estabelece esta nova atividade com relação aos dados pessoais e empresariais de um cadastro disponível nas redes sociais e nas redes de dados existentes, senhor presidente. Eu agradeço a Vossa Excelência, senador Eduardo Braga, pelo relatório sucinto e sempre muito capaz, como é o estilo de Vossa Excelência. Discussão do projeto e das emendas em turno único. Para discutir, pede a palavra ao senador Lindenberg. Muito rapidamente, senhor presidente. Só dizer que quero parabenizar a capacidade do senador Ricardo Ferraço de construir o diálogo. Esse projeto foi relatado na Câmara dos Deputados pelo deputado Orlando da Silva, do PCdoB. Aqui o senador Eduardo Braga, mas o senador Ricardo Ferraço fez o trabalho de escuta de várias entidades. Eu estou aqui com a nota da coalizão Direitos na Rede. Essa é uma proposta que veio do governo da presidenta Dilma Rousseff, né? E ajustes foram feitos. E é importante quando o Senado Federal, e eu tenho certeza que por unanimidade, aprova, depois desse diálogo, que foi fundamental, um projeto tão importante para esses dias atuais. Então, o PT vota sim, senhor presidente. O PT vota sim e encaminha sim. Senadora Vanessa Graziotin, pela ordem de inscrição. Senhor presidente, também farei uma discussão breve. Primeiro, para cumprimentar os relatores da matéria, tanto o senador Orlando, tanto o deputado Orlando, que é o deputado de nossa bancada, PCdoB na Câmara, como o senador Ricardo Ferraço, cujo relatório foi lido pelo senador Eduardo Braga. E dizer que esse projeto de proteção de dados pessoais nas redes é algo fundamental, senhor presidente. A União Europeia recentemente aprovou também uma legislação que garante a proteção aos europeus.
E no Brasil nós carecíamos ou carecemos ainda, até que seja aprovado esse projeto e transformado efetivamente em lei pela Presidência da República, nós carecemos de mecanismos mais efetivos da proteção de dados. Isso é importante, porque todos nós sabemos que nas redes é muito fácil qualquer pessoa, qualquer hacker, acessar dados que são pessoais e dados que são sigilosos, senhor presidente. Mais do que isso, essa lei vai avançar no sentido de que possamos aqui em território nacional, no Brasil, promovermos ações judiciais mesmo contra empresas estrangeiras. Todos aqui se lembram que em vários processos judiciais, quando a Justiça brasileira solicita dados do Twitter, solicita dados da Google, esses dados não são repassados com a justificativa que elas não estão sob a jurisdição da Justiça brasileira. O projeto de lei resolve esse problema, é um projeto de lei muito importante. O senador Lindbergh já falou, todas as entidades, todas, sem nenhuma exceção, que atuam nesse setor aprovaram e apoiaram, aliás, foram também partícipes na construção deste projeto de lei. Portanto, nós estamos votando aqui algo que é uma unanimidade. Eu, senador Eunício, por fim, quero cumprimentar Vossa Excelência. Vossa Excelência que está fazendo uma leitura precisa e uma leitura ampla do sentimento dos senadores, do sentimento do Senado Federal, que traz à pauta aqueles projetos que agregam, aqueles projetos que somam e não os projetos que dividem. Então, cumprimentando Vossa Excelência, eu concluo a minha participação nesse momento. Muito obrigado, senador Eunício. Senador Jorge Viana, senador Ricardo Ferraz, senadora Lides. Senhor presidente, eu queria, como fez o senador Lindbergh, a senadora Vanessa, cumprimentar o relator, meu colega senador Ricardo Ferraz, por nós estarmos apreciando essa matéria, por Vossa Excelência, presidente Eunício, estar pautando essa matéria. É bom que as pessoas em casa nos acompanhem. Nós estamos falando de proteção de dados pessoais no tempo da quarta revolução que nós estamos vivendo. Revolução 4.0. É a revolução das redes sociais, desse Big Brother que nós estamos vivendo nos tempos atuais. E esse projeto teve origem no governo da presidente Dilma, foi para a Câmara, o deputado Orlando foi relator, fez importantes modificações e ele caiu aqui no Senado na relatoria do senador Ricardo Ferraz. O Brasil está atrasado nesse tema, o mundo está avançado, porque a proteção do cidadão do mau uso de seus dados tem que ser permanente. E agora nós vamos ter um marco regulatório que permite que o cidadão possa acionar aqueles que façam mau uso da sua entrada, seja nas redes sociais, na internet, nesse mundo online. Então, para mim, é uma legislação que fazia falta e nós, senadores aqui, estamos atendendo algo que é fundamental para a cidadania, para os direitos do cidadão, nesses tempos que estamos vivendo da internet, do mundo online. Então, parabéns ao colega senador Ricardo Ferraz. Nós conseguimos ter uma aprovação dessa matéria por unanimidade, já na relatoria do senador Ricardo Ferraz, e acho que uma boa matéria, uma importante matéria que nós temos para apreciar já aqui nesse encerramento dos trabalhos do primeiro semestre desse ano de 2018. Eu parabenizo o presidente Eunício por estar criando um ambiente com a Secretaria da Mesa, com Bandeira, com a relatoria feita aqui no plenário do senador Eduardo Braga, e eu fico muito contente de poder estar aqui para transformar em lei essa proposta que dá garantia e guarda, protege os dados pessoais de todos nós no uso da internet e de tudo que decorre dela. Obrigado, senhor presidente. Era isso que eu queria que ficasse registrado nos anais da Casa. Senador Ricardo Ferraz, que foi, inclusive, o relator na CAI, e que, obviamente, eu poderia ter designado aqui no plenário, mas o senador estava ainda no gabinete, eu tinha dado início à matéria, não tinha como encaminhar. Peço desculpa a Vossa Excelência e concedo a palavra
para que Vossa Excelência possa se manifestar. Mas nem por isso eu deixarei de continuar admirando Vossa Excelência. Esteja certo disso. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, foram quase 2 anos de um intenso debate nesta casa, oportunidade em que eu homenageio o senador Antônio Carlos Valadares, que foi o autor dessa matéria aqui na casa. Homenageio também o nosso colega, senador e atual ministro das Relações Exteriores, senador e ministro Aloysio Nunes Ferreira, que durante um período teve a tarefa e a responsabilidade de coordenar e relatar esta matéria. Agradecer, senhor presidente, o apoio intenso que tivemos de uma forte coalizão da sociedade civil, mais de 60 entidades que se coesionaram na direção de nos ajudar na construção coletiva de um texto que pudesse conferir à sociedade brasileira a garantia de um direito fundamental que está consagrado na Constituição Federal, nas nossas relações pessoais, nas nossas relações profissionais, nas nossas relações e no nosso dia a dia, que é o direito e a garantia fundamental da privacidade e da intimidade das pessoas. Mais de uma centena de países mundo afora já teve a oportunidade, já debateu intensamente e colocou de pé lei e diretrizes geral de proteção de dados das pessoas no ambiente da internet. Até mesmo na América do Sul e no Mercosul, todos os países já contavam com lei que protege a intimidade, a privacidade das pessoas, estabelecendo regras, limites, diretrizes, responsabilidades e penalidades objetivas e solidárias. Aquilo que acontece e que deve acontecer na relação individual do dia a dia, que é o respeito ao próximo, entendendo o princípio básico de que o meu direito termina aonde começa o direito do meu semelhante, deve também ter como premissa a internet. A internet, por certo, não pode ser um mundo sem regras, sem valores e sem princípios, até porque a garantia e o direito à privacidade e à intimidade é, antes de tudo, um valor civilizatório. E é isso que nós estamos estabelecendo nesta data, a partir de um amplo e intenso debate feito nessa casa, mas não apenas nessa casa, também na casa ao lado. Debate esse que foi liderado na Câmara pelo deputado Orlando Silva, que nos honra aqui com sua presença, e ao longo desses meses, o bom diálogo, o bom entendimento, o bom senso prevaleceu, e nós estamos hoje entregando à sociedade brasileira um texto, por certo, que não é o perfeito, um texto, por certo, que ao longo do tempo pode até merecer aperfeiçoamentos, mas nós precisamos olhar para esse texto como ponto de partida e não como ponto de chegada. E foi fundamental, portanto, o bom senso e o equilíbrio, e nós hoje, por certo, estamos aprovando essa proposta, que inclusive considera aquilo que há de mais moderno, de mais atual, que é inclusive a legislação que entrou em vigor na União Europeia no dia último 25 de maio. Portanto, após a aprovação nesta casa, senhor presidente, vai a sanção presidencial e aí a sociedade brasileira passa a contar com um texto muito razoável, em linha, contemporâneo com aquilo que faz as sociedades mais modernas, aquelas que não abrem mão desses princípios constitucionais, sobretudo a garantia fundamental do direito à privacidade e à intimidade das pessoas. Portanto, nós estamos felizes com essa conquista e, por certo, outros debates acontecerão no tempo futuro. E eu quero agradecer, senhor presidente,
a parceria que foi constituída entre o Senado e a Câmara. Na Câmara, esse projeto foi liderado pelo deputado Orlando Silva. Por enquanto, o deputado Orlando Silva, quem sabe daqui a pouco, senador Orlando Silva, e pela nossa querida deputada Bruna Furlan, que também presidiu essa comissão especial na Câmara. É isso, senhor presidente. Muito obrigado. Concedo a palavra pela discussão, a senadora Lídice da Mata. Senhor presidente, também quero aqui afirmar a importância dessa legislação que votaremos agora, que, na verdade, protege os dados pessoais, individuais da internet. Quero chamar a atenção para isso que o senador Ferraço acabou de falar, da cooperação, da articulação, do projeto, entre um projeto relatado pelo deputado Orlando Silva na Câmara dos Deputados e o relatório do senador Ferraço. Aqui é o projeto do nosso senador, da nossa bancada, Antônio Carlos Valadares. Tive a oportunidade de participar do debate desta matéria algumas vezes, na Câmara e especialmente aqui no Senado, no período último, e também de apresentar algumas emendas. Hoje, quando ele vem ao debate para a votação, com o parecer do senador Eduardo, sinto, senhor presidente, que já temos toda a possibilidade de fazer uma votação por unanimidade. Nós apresentamos emenda nesse projeto que diziam respeito à proteção da criança e do adolescente, especialmente da criança, dos dados considerados dados vulneráveis, aqueles dados que dizem respeito à caracterização política, ideológica, de gênero, de um cidadão, de uma cidadã, que lhe põe, portanto, em vulnerabilidade e em exposição. No que diz respeito a dados que precisavam ser limitados da criança para o acesso à publicidade. Portanto, senhor presidente, tudo isto está nesse texto de forma efetivamente debatida e numa compreensão democrática. São anos de debate entre a Câmara e o Senado, mas finalmente conseguimos fazer uma legislação que é moderna e, ao mesmo tempo, protetiva. Isso que é fundamental. Muitas vezes, senhor presidente, tenho insistido que legislações importantes não podem passar nesta casa na pressa. Uma boa lei precisa ser construída ouvindo a sociedade e aqueles mais diretamente organizados em torno do tema. E esta lei consegue alcançar esse objetivo de aperfeiçoamento, tanto no debate da Câmara quanto no debate do Senado, justamente por ter tido o tempo suficiente para ouvir as organizações civis que partilham, que participam da construção do movimento em defesa dos dados, da proteção de dados na internet, na sociedade brasileira. Portanto, eu quero parabenizar todos que articularam, organizaram esse debate na Câmara e no Senado, mas dizer que hoje é esse trabalho coletivo com a sociedade organizada que faz possível esta grande vitória. Meus parabéns aos senadores, aos deputados e, especialmente, aos movimentos da sociedade civil organizada que nos possibilitaram uma votação de um projeto tão arrojado, tão moderno e tão necessário. Muito obrigada, senhor presidente. Vou encerrar a discussão do projeto e das emendas. Senador Medeiros, pede a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, só para anunciar, agora há pouco a ministra Laurita Vaz fez um despacho dizendo totalmente incompetente o juiz Favretto para ter tomado aquela decisão, que nós já sabíamos, né? Mas o que eu lamento mais daquela decisão, senhor presidente, é que a criação do 5º Constitucional era justamente para dar aos tribunais uma roupagem mais política, menos técnica. E esse rapaz escrachou totalmente o instrumento.
ele praticamente banalizou e agora todo mundo vai enxergar o 5º Constitucional como um serviçal dos partidos. Inclusive, desvalorizou outros juízes que tem por aí. E eu posso dizer que tem tantos juízes e ministros que foram pelo 5º Constitucional que honraram a toga. Presidente, agora, esse rapaz, ele... o tema não é proteção de dados pessoais, senhor presidente? Não estou entendendo. Esse rapaz sempre interfere. E aí, senhor presidente, o que acontece? Um instrumento que era para aperfeiçoar a justiça, para tornar as engrenagens, vamos dizer assim, menos rígidas, agora descambou de vez. E pasme, justamente do partido que nasceu apontando o dedo para todo mundo e dizendo que era o patrimônio da moral, da ética e da probidade. Muito obrigado, senhor presidente. Está encerrada a discussão. Passa-se a votação. Em votação, o projeto e das emendas nos termos do parecer. As senhoras e senhores senadores que aprovam, permaneçam como se acham. Aprovado o projeto de lei da Câmara número 53 de 2018, com emenda de redação, ficam prejudicados os projetos de lei do Senado 330 de 2013, 131 e 181 de 2014. A parecer da comissão diretora oferecendo a redação final, que será publicado na forma regimental. Discussão da redação final. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão da redação final. Em votação, senhores senadores e senhoras senadoras que aprovam, permaneçam como se acham. Aprovada a matéria, vai à sanção presidencial e será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados.